Olá, caros amigos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje na Primeira Guerra Mundial. Esse vídeo é o sexto da série histórica, e nele veremos como se deu a entrada dos Estados Unidos nessa guerra, e conheceremos também a Legião Tchecoslovaca. Não deixe de ver os demais vídeos da série nos cards, e de dar aquela curtida no vídeo. No início da guerra, os Estados Unidos prosseguiram uma política de não intervenção, evitando conflitos enquanto tentavam negociar uma paz. Quando o submarino U-Boot alemão U-20 afundou o navio britânico RMS Lusitania, em 7 de maio de 1915 com 128 estadunidenses entre os mortos, o presidente Woodrow Wilson exigiu o fim dos ataques aos navios de passageiros. A Alemanha cumpriu. Wilson tentou então, sem sucesso, mediar um acordo. No entanto, ele também advertiu repetidamente que os Estados Unidos não tolerariam a guerra submarina irrestrita, em violação do direito internacional. O bloqueio naval britânico começou a ter um sério impacto na Alemanha. Em resposta, em fevereiro de 1917, o Estado-Maior alemão convenceu o chanceler Theobald von Bethmann-Hoega a declarar a guerra submarina irrestrita, com o objetivo de desabastecer a Grã-Bretanha, o que a levaria a sair da guerra. Os planejadores alemães estimaram que a guerra submarina sem restrições custaria à Grã-Bretanha uma perda mensal de transporte de 600 mil toneladas. A Alemanha procurou estrangular as vias marítimas aliadas antes que os norte-americanos pudessem transportar um grande exército, mas após os sucessos iniciais, eventualmente não conseguiram fazê-lo. A ameaça dos submarinos U-Boots alemães diminuiu em 1917, quando os navios mercantes começaram a viajar em comboios, escoltados por contratorpedeiros. Essa tática dificultou que U-Boots encontrassem alvos, o que diminuiu significativamente as perdas. Depois que o hidrofone e as cargas de profundidade foram introduzidas, os destroyers que acompanhavam poderiam atacar um submarino submerso com alguma esperança de sucesso. Os comandantes diminuíram o fluxo de suprimentos, já que os navios tinham que esperar quando os comboios fossem montados. A solução para os atrasos foi um extenso programa de construção de novos cargueiros. As tropas eram muito rápidas para os submarinos e não viajaram pelo Atlântico Norte em comboios. Os U-Boots haviam afundado mais de 5.000 navios aliados, a um custo de 199 submarinos. O Estado-Maior alemão reconheceu que a política de guerra submarina irrestrita quase certamente levaria os Estados Unidos a entrar no conflito, mas calculou que as perdas de frete britânicas seriam tão altas que seriam forçadas a negociar a paz após 5 a 6 meses, antes que a intervenção estadunidense pudesse causar um impacto. Na realidade, a tonelagem de perdas de transporte britânicas subiu acima de 500 mil toneladas por mês de fevereiro a julho, e atingiu 860 mil toneladas em abril de 1917. Percebendo a entrada americana na guerra, o ministro das Relações Exteriores do Império Alemão, Arthur Zimmermann, convidou o México para se juntar à guerra como aliado da Alemanha contra os Estados Unidos, no que ficou conhecido como Telegrama Zimmermann. Em contrapartida, os alemães financiariam o esforço de guerra do México e o ajudariam a recuperar os territórios do Texas, do Novo México e do Arizona, que os Estados Unidos haviam anexado do México. O Reino Unido interceptou a mensagem e apresentou-a à Embaixada dos Estados Unidos em Londres, o que abriu o caminho para o presidente Wilson divulgar o telegrama Zimmermann ao público. Após o afundamento de 7 navios mercantes dos Estados Unidos por submarinos alemães, e a publicação do telegrama Zimmermann, Wilson pediu ao Senado a guerra contra a Alemanha, o que o Congresso dos Estados Unidos aceitou e declarou em 6 de abril de 1917. Os Estados Unidos nunca foram formalmente um membro dos aliados, mas se tornaram uma autodenominada potência associada. Os Estados Unidos tinham um pequeno exército, mas, após a aprovação do Ato do Serviço Seletivo, reuniu 2.800.000 homens e, no verão de 1918, enviava 10.000 novos soldados para a França todos os dias. Em 1917, o Congresso dos Estados Unidos concedeu a cidadania aos porto-riquenhos para permitir que eles fossem convocados para participar da Primeira Guerra Mundial, como parte da Lei Jones-Shafroth. A Alemanha acreditava que levaria muitos meses antes que os soldados estadunidenses chegassem e que a chegada deles poderia ser interrompida pelos U-Boots, o que foi um erro de cálculo estratégico. A Marinha dos Estados Unidos enviou um grupo de navio de guerra para o Scapa Flow para se juntar à grande frota britânica, destroyers de Keystone, na Irlanda, e submarinos para ajudar na escolta dos navios.
Vários regimentos de marines também foram enviados para a França. Os britânicos e franceses queriam que as unidades norte-americanas reforçassem as suas tropas já nas linhas de batalha e não desperdiçassem o transporte escasso para trazer provisões. O general John J. Pershing, comandante das Forças Expedicionárias Americanas, AEF, recusou-se a separar as unidades estadunidenses para serem usadas como material de enchimento. Como uma exceção, ele permitiu que regimes de combate afro-americanos fossem usados nas divisões francesas. Os Harlem Hellfighters lutaram como parte da 16ª Divisão Francesa e ganharam uma Cruz de Guerra por suas ações em Châteauterry, Belleau e Sextou. A doutrina do exército americano pediu o uso de assaltos frontais, o que há muito tempo foi descartado pelo Império Britânico e pelos comandantes franceses, devido à grande perda de vidas que este método resultava. A Legião Tchecoslováquia. A Legião Tchecoslováquia era formada por voluntários de etnia tcheca e eslovaca, que se alistaram voluntariamente nos exércitos de países da Entente. Seu objetivo era ganhar apoio para a independência da Tchecoslováquia, que estava sob controle austro-húngaro. A Legião na Rússia foi criada em setembro de 1914, em dezembro de 1917 na França, incluindo voluntários da América, e em abril de 1918 na Itália. As tropas da Legião da Tchecoslováquia derrotaram o exército austro-húngaro na vila ucraniana de Zborov em julho de 1917. Após esse sucesso, o número de legionários tchecoslovacos aumentou, assim como o poder militar tchecoslovaco. Na Batalha de Bakhmach, a legião derrotou os alemães e forçou-os a fazer uma trégua. Na Rússia, eles estavam fortemente envolvidos na Guerra Civil Russa, em parceria com o Exército Branco contra os bolcheviques, controlando a maioria da ferrovia transiberiana e conquistando todas as principais cidades da Sibéria. Após o fim da Guerra Civil Russa, com a derrota do Exército Branco, a legião teve que se retirar da Rússia. Como os portos europeus da Rússia não estavam seguros, o corpo foi evacuado por um longo desvio através do porto de Vladivostok. O último transporte foi o navio estadunidense Efron em setembro de 1920. Muito obrigado por assistir o vídeo, e se não for inscrito, inscreva e deixe seu like para ajudar o canal. Até a próxima, amigos.